Iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, lendo o texto que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta dentre as 7 cartas, as 7 igrejas, a carta à igreja de Éfeso, onde está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, também soteriologia, e estamos lendo todos os versículos do livro de Apocalipse. Já iniciamos as referências em Daniel e agora vamos ler o Apocalipse, sempre lembrando e citando os textos de Daniel, que são o nosso fundamento, nossa base, o início, e também outros textos de toda a Bíblia, para que possamos assim aprofundar o nosso conhecimento bíblico a respeito da mensagem do fim dos tempos, dos últimos dias e também sobre a mensagem da salvação, que é o que importa, é o que interessa, saber o que viver, como ser nesses últimos dias, em nome da nossa vitória, da salvação. Vamos colocar que quando a palavra de Deus fala ao que vencer, ela está aqui expressando um sinônimo do mesmo sentido da palavra salvação. Salvação significa vencer. Ser vencedor é ser salvo. Então, a vitória final, a vitória aqui no Apocalipse, a vitória no escatom, é estar salvo. É vencer e ser salvo. Elas são sinônimos, andam juntas. Por isso, estudo nós vemos como tanto escatológico quanto soteriológico. Vamos então observar que o anjo da igreja que está em Éfeso, ele é o destinatário desta carta, que Jesus diz, escreve ao anjo da igreja. Então ele é o responsável, ele estará respondendo ao final a respeito da atividade, da obra, do que está sendo realizado por aquela igreja e também pela vitória ou pela sentença final, pelo juízo final daquela igreja. Então, esta carta é uma carta de instrução a respeito do fim, do procedimento nesse tempo do fim e no que está sendo esperado, o que está sendo visto, está sendo avaliado, analisado, está tomando conhecimento, que um dos sentidos da execução final, da sentença final, é o conhecimento geral, o conhecimento da obra, o conhecimento da palavra, o conhecimento da vivência, da prática de cada um, tanto individual quanto coletivamente. Nesse caso aqui, coletivamente como igreja, também individualmente com os membros da igreja, daquela igreja. Jesus é aquele que tem na sua destra, isto é, na sua mão direita, a mão forte, os anjos, tem então o controle, tem a direção dos anjos das igrejas,
e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que ele já revelou no capítulo 1, versículo 20, que os 7 castiçais são as igrejas, são as 7 igrejas que estão sendo acompanhadas naquele momento histórico. Então, naquele exato momento da história, a avaliação do ministério estava em cima, sendo acompanhado através do ministério, da obra daquelas 7 igrejas. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele anda no meio das igrejas, das 7 igrejas, no plural mesmo, assim, conforme está no livro do Apocalipse, e não na nossa transformação doutrinária, dogmática, mas de acordo com a palavra de Deus, Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele disse, os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas que realizam o ministério, que estão dando continuidade à sua obra, são importantes, estão ali diante do trono de Deus, e Jesus está andando entre elas, Jesus está convivendo, acompanhando o ministério, e está também orientando a obra através do seu Espírito. Isso também será citado aqui, está sendo citado aqui nessa primeira carta. Interessante que ele, no versículo 2, ele começa dizendo, eu sei as tuas obras. Realmente o que importa, o que interessa, não é nem muito o que você diz ou a sua teoria, sua parte teórica, teológica, dogmática, seja lá da forma como você queira denominar, não é a sua teoria, o seu entendimento. O que importa são as suas obras. Quem dera, né, suas obras crescessem e melhorassem, fossem feitas para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o crescimento da obra. E é isso que Jesus está querendo. É isso que Jesus está aqui arguindo às igrejas no Apocalipse, as suas obras. Ele diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho no Senhor. É realmente isso que importa, é isso que produz, é isso que traz crescimento, é isso que vai expandir o ministério da igreja. Eu não sei quem irá ensinar alguém a ser e crescer e melhorar sem realizar, sem fazer, sem produzir trabalho, obras. Não sei como que alguém pode, não é, inaugurar uma doutrina, um pensamento, uma filosofia com este padrão, sendo que na nossa terra, neste mundo material, o que realmente vai produzir com as pessoas, com as nações, nas cidades, é o seu trabalho, é a sua obra, é o que você faz, que vai produzir, que vai ter resultado, vai trazer algo a crescer, a existir, é realmente através do seu trabalho. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Justamente, quem fala, quem se autoproclama missionário, apóstolo, seja lá o que for, como vai se sustentar, vai dizer que é verdade, se ele não mostrar os frutos? Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Então, pelo nosso trabalho, pelo que vem a existir neste mundo visível. Se estamos aqui é para produzir, é para semear, lançar a semente e vê-la crescer, brotar e dar frutos, frutos materiais, frutos visíveis, resultado do trabalho. Quem logo de manhã lança sua semente, com lágrimas irá colher com alegria. Então existe aí obra, existe produção, existe produto do seu trabalho. E é isso realmente que Jesus honestamente quer como resultado da igreja, dos 7 castiçais de ouro e dos anjos da igreja. E quem não faz isso pode dizer alguma coisa, mas Jesus está dizendo, poderemos considerá-lo como mentiroso, o que apenas diz, mas não pratica, não faz, não realiza. Versículo 3, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então vamos até repetir essa ênfase que nós, lendo a palavra, estamos aqui colocando, de que nós não conseguimos entender alguém, né, que diz amar a Jesus e não vai trabalhar pelo seu nome até se cansar.
e vai ter prazer em realizar a obra do Senhor, em trabalhar para o Senhor, em ver a seara do Senhor florescer e crescer e ser ceifada e trabalharmos como ceifeiros. E Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E aqui está uma resposta, uma conclusão, um resultado. Jesus diz que está vendo quem trabalha, quem não se cansa, e quem produz, e quem realiza obras e trabalho, e de verdade, com sofrimento, com paciência. É com paciência que semeamos, é com paciência que esperamos a semente germinar, e é com paciência e com dedicação, com zelo, com esmero, com obra, com trabalho, que colhemos os frutos, que vamos em busca do fruto, vamos atrás do trabalho, não é? Vamos madrugar pelo trabalho, e se o Senhor não guardar, não vigiar, não nos ajudar, será em vão, mas se o Senhor é conosco, nós vamos realizar a obra do Senhor. E nós temos aqui hoje versículos que dizem isso muito claramente para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O mais importante é o amor, realmente a obra, o que Jesus espera colher, espera que nós realmente demonstremos é o amor, e começamos pelo amor. Somos salvos pelo amor de Deus, manifesto em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou, Jesus nos ama, e nós precisamos servir a Deus em amor, em caridade. E não podemos deixar este fruto, deixar esta obra de caridade, esta obra de amor, esta obra de serviço ao próximo, pois Jesus veio por amor ao seu rebanho, e quem o ama deve também servi-lo através da edificação, do cuidado também com o seu rebanho, ou com a sua seara. São duas figuras do cuidado de Deus para com a sua criação, para com os seus filhos que ele ama. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então quer dizer que Jesus está repetindo em vários versículos a mesma coisa, para que a gente grave, guarde, creia e pratique. Que realmente a exortação para a igreja, para que ela não saia, não perca o seu ministério, não perca a sua relevância, não perca a sua importância no reino de Deus, ele está aqui repetindo: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando você parou de realizar obras? Quando você parou de fazer o bem? Quando é que você parou de amar? Quando é que você parou de acolher o sofredor, o desamparado que chegava aí onde você está, colocado como castiçal, colocado por Deus para a realização da obra de Deus, da obra de Jesus que edificou a sua igreja? Quando é que você parou de amar? Neste momento em que você para de amar, para de realizar, de praticar as primeiras obras, você deixa de ser castiçal, você deixa de ser a igreja. Você passa a se reunir com outro propósito. Você perdeu, você precisa se arrepender, você precisa lembrar quando você caiu, foi quando você parou de amar o seu próximo. Foi quando você começou a cuidar muito e apenas, tão somente dos seus interesses, das suas coisas, às vezes somente do seu lucro, do seu benefício próprio, tomou posse das coisas de Deus. Então, assim como você tem rejeitado o amor de Deus, a obra de Deus, o ministério do castiçal de ouro de Deus, assim também diz aqui a segunda parte: quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, tema, então se arrependa, então tenha cuidado. Ele está dizendo, quando não, quando você achar que não, quando você pensar que está tudo bem, quando você achar que está tudo certo, que nada vai acontecer, que ninguém está se importando, quando você achar que você faz o que você quiser, o que for melhor para você,
o que for do seu interesse. Quando você estiver pensando nisso, diz aqui a palavra de Deus que brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Você deixará de ser contado no céu espiritualmente como igreja. Você deixará de contar na obra de Deus na terra, dentre os que estão ali nas mãos de Jesus, porque ele disse que está na sua destra. Ele anda no meio dos castiçais e os anjos, as estrelas estão na sua mão. Então a obra dele está nas suas mãos. Mas quando você deixa de amar, deixa de praticar as obras de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, ele te retira do seu plano, do seu projeto, do seu ministério. Você já não está mais dando fruto, você já não está mais produzindo para o reino de Deus. Então que você se arrependa, que você sinta isto, sinta um frio, um estremecer, sinta que é preciso, é necessário, corra agora, arrepende-te nesse momento, peça perdão a Deus e diga: Senhor, quero voltar ao início de tudo, quero voltar às primeiras obras, quero voltar ao primeiro amor. Hoje é o dia, esta é a hora de você se arrepender e voltar a ser igreja amada do Senhor. E nós então vemos a promessa do Senhor, do Espírito Santo de Deus para as igrejas, no plural: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que o homem e a mulher perderam a oportunidade por ignorância e pecaram, porque ao invés de irem até a árvore que está no paraíso, no meio do paraíso, a árvore da vida, eles foram atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram justamente para onde Deus havia dito para não ir, e ali no pecado, na ignorância, na mentira, se desviaram, começaram a viver sem conhecimento de Deus. E a salvação agora é este retorno à presença de Deus, à obra de Deus, à obediência e a fazer, a viver conforme foi o plano original, inicial de Deus para cada um de nós. Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, que é o momento de instrução a respeito do ser vencedor. Ser vencedor é conhecer a Deus e andar neste caminho, é viver aqui o projeto de Deus, é ser aquilo que Deus realmente planejou para a sua vida. Deus te criou com uma visão, com uma missão, com um objetivo. Quando você cumpre esse objetivo, você anda na presença de Deus, você anda nos caminhos do Senhor, você está no caminho da salvação, você está salvo, você está de volta à casa do Pai, como filho obediente ao Pai. Você volta ao seio, volta à casa do Pai e é salvo, e é batizado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo para poder ter o poder de Deus, para conhecer e para praticar estas obras, para fazer o que é agradável a Deus, o que é reto, praticar a justiça em todo o tempo, amar a Deus e perseverar e continuar amando e continuar servindo e tendo sabedoria espiritual através do Espírito Santo, para que você possa ter discernimento do que é de Deus e do que não é, do que é luz e do que são trevas, do que é verdade de Deus, que é mentira do diabo, o que vai te levar para a vida, para a vitória, como você deve fazer, como você deve andar, como você deve obedecer a Deus. Então, vamos lá para o Salmo 51, vamos lendo e vamos comentando para praticarmos, para colocarmos na nossa vida. E o Espírito Santo te dá poder para viver esta palavra. Esta é a resposta da salvação de Deus. É ser salvo do pecado, isto é, do engano, de errar ao errar a vontade de Deus. Ser salvo do poder do pecado. Ser salvo, então, para andar em vitória, andar na luz, para nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito e viver a vida realmente como Deus quer, como Deus tem planejado para você, uma vida de paz,
alegria no Espírito Santo, mais do que vencedor em nome de Jesus. Então, o Salmo 51, vamos meditar neste momento. Diz assim, a partir do versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você sabia que esta linguagem de misericórdia é uma linguagem jurídica? É uma linguagem do tribunal, onde o culpado, o pecador, o errado, chega diante do juiz e pede absolvição. Ele pede por misericórdia. Ele não diz que fez tudo certo, ele não tem razões para apresentar diante do juiz, ele só tem um pedido de perdão. Isto é arrependimento, isto é o que está no Apocalipse. Arrepende-te, lembra de onde caíste, lembra de onde você errou, e vem e pede misericórdia. Misericórdia é uma atitude de preservar a vida. Quando alguém é misericordioso, quer dizer que ele tinha direito, ele tinha poder, ele realmente tinha razão para condenar à morte. Porém, se ele vai usar de misericórdia, o que está sendo pedido é misericórdia. Está sendo pedido a absolvição da sentença de morte. Então, sempre que nós lemos a palavra de Deus falando sobre misericórdia, e aqui o salmista fala segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está clamando por uma sentença favorável, apesar da sua iniquidade, apesar da sua maldade, apesar do seu pecado. Davi está pedindo no Salmo 51 perdão pelos pecados. E ao receber perdão, ele vai receber então uma sentença de absolvição, uma sentença favorável. Versículo 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, realmente, ele quer um perdão, ele quer ser lavado, ele quer ser purificado do seu pecado. Ele tem que confessar, ele não tem que apresentar desculpas, ele não tem que tentar explicar, como Adão, como Eva, poderiam lá ficar explicando, foi a serpente que me enganou, foi isso ou foi aquilo. Nada disso, você tem que confessar o seu pecado, pedir misericórdia e assumir um novo propósito de vida, um novo projeto. Isso é salvação, isso é arrependimento para a salvação. Aí vem a misericórdia de Deus que proclama, sentencia o perdão, a salvação eterna. É isso que o Salmo 51 está nos ensinando. Quando Jesus diz arrepende-te, é isso que Davi está fazendo. Ele está se arrependendo, está pedindo perdão, arrependido, confessando o seu pecado. Agora não é hora de desculpas, não tem desculpa que vá te absolver. O que vai te absolver é a misericórdia de Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Muito bem. Este é um coração que agrada a Deus. Então nós vemos aqui Davi manifestando este coração que Deus disse que estava escolhendo Davi porque era um homem com um coração segundo o seu coração. Então Deus quer um coração assim, que confessa e diz, eu conheço, eu sei do erro. E realmente a salvação vem de saber onde está errado e mudar de caminho, e se converter, mudar de atitude. Eu sei que eu estou errado, meu pecado está sempre diante de mim. Eu sou um pecador. Quando eu me humilho diante de Deus, eu sou um pecador, você está pronto para receber a misericórdia de Deus, que é o perdão de Deus que ele dá ao filho que se arrepende, aquele que o busca contrito, quebrantado, e o Senhor não rejeita esse coração. O Senhor recebe e Davi confessa, eu sei que o Senhor tem uma multidão de misericórdias,
Misericórdia é preservar a vida, é se interessar e amar a outra vida, a vida alheia. O outro é amar, é o amor de Deus salvador. É o amor de Deus que perdoa todas as iniquidades, perdoa o seu pecado e assim ele te salva. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi está realmente reconhecendo o ministério de Deus como juiz, o juiz final, do juízo final, o grande juiz, o juiz do céu, o juiz da terra, o nosso juiz, onde nós compareceremos no final e constantemente somos julgados. Deus é juiz o tempo todo, ele é Senhor. Ele é aquele que se assenta no trono de glória para reinar, ele assenta para julgar a terra. Ele assenta para julgar o céu, para julgar a humanidade, julgar a todos e a tudo, julgar todas as situações. E Davi está dizendo, é contra o Senhor que nós pecamos. A nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa vida vem de Deus, depende de Deus, nossa sobrevivência, nossa salvação depende de Deus. E Ele é justo quando fala, Ele é puro quando julga, realmente Ele é o justo juiz. Então nós devemos realmente nos quebrantar diante dEle, clamar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou pecador, Senhor, não mereço, mas tem misericórdia. É isso que eu peço, é isso que Davi está pedindo. Diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está realmente radicalizando a questão do homem pecador que precisa do perdão de Deus para não perecer, para não morrer no seu pecado. Porque ele está dizendo, olha, eu já sou pecador já desde a concepção, já desde antes do nascimento. Versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi está apontando aqui para nós, por isso a instrução de salvação, a instrução do amor de Deus, a instrução de Deus para que possamos vencer. Então Deus ama a verdade e no oculto nos faz conhecer a sabedoria. É preciso de sabedoria para a vida. É preciso de sabedoria para viver a verdade, ser liberto e ser salvo, para vencer. Você precisa vencer o diabo, você precisa vencer a mentira. Você precisa vencer o engano. O pecado é a mentira. O pecado é dizer para fazer e fazer o que Deus não aprova. Pecar é errar o caminho. E a sabedoria de Deus nos conduz à vida. E Deus no oculto, através do Espírito, é através do Espírito Santo que Ele nos faz conhecer o caminho certo, a verdade, a sabedoria e o caminho da salvação. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então realmente vem de Deus a purificação e você nascer de novo, vem do Espírito, vem da água, vem do novo nascimento e vem para que você possa viver uma nova vida de conhecimento da verdade, andar na verdade, andar pelo caminho estreito, acertar o caminho, acertar o alvo, louvar a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, amar o seu próximo, amar como Jesus amou, amar como o Pai espera que o seu filho ame, porque se você é filho de Deus e Deus é amor, você tem que amar, você vai amar. Esse será o resultado deste retorno à casa do Pai, será conhecer o amor de Deus, receber, usufruir deste amor, e não só isso, mas amar também o seu irmão que estiver perdido, amar o que se tem estado afastado de Deus, cuidar do rebanho de Deus, amar como Jesus amou. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aqui ele está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é júbilo, o reino de Deus é a alegria.
O reino de Deus é paz, é estar no reino de Deus. É uma revelação do Espírito Santo que Davi está aqui usufruindo, de que entrando neste caminho, recebendo a misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados, sendo purificado, ele terá alegria, ele terá júbilo e terá paz. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, realmente andar nos caminhos do Senhor, através do Espírito Santo, da nova vida em Espírito. Somente em Espírito é que nós podemos fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. E não ser avarento, não ser egoísta, não ser mal com o desejo mal de ter mais do que o outro, de que o outro não tenha, de que você tenha para ser feliz e que o outro não tenha, para que você não se entristeça ao ver o outro tendo algo que você não tem. Não é isso, o Espírito não nos leva a isso. O Espírito reto, quando estão apagadas todas as suas iniquidades, o Senhor diz aqui no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é nascer de novo, isso é ser salvo. Isso é uma nova vida. Isso é nascer de novo, um coração puro. Davi sabia da profecia, da revelação que Samuel recebeu, que Deus revelou, um homem com coração segundo o seu coração. E Davi constantemente orava para que isso fosse verdade, espírito, verdade, que isso acontecesse, que isso se manifestasse, que ele visse, ele sentisse isso na vida dele, que ele tinha um coração puro, um espírito reto, atitudes de justiça, de verdade. Davi gostava, Davi buscava, Davi orava constantemente, compunha os seus cânticos com esta ênfase. Você pode ler o Salmo nesta perspectiva, que os Salmos de Davi vão mostrar um homem que busca ter um coração puro, um coração segundo o coração de Deus. Ele queria entender isso profundamente, o que isso significa, qual o significado da revelação de Deus a meu respeito. Que eu teria um coração segundo o coração de Deus. Eu quero que este coração se manifeste de verdade, não só de palavras, não só da boca para fora, mas de verdade, em espírito, em verdade, na prática, com obras, com serviço a Deus, com um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Parece até que aqui Davi está orando lá, né, como a igreja que nós lemos de Éfeso, o castiçal, que Jesus disse, olha, se você não se arrepender, não voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, eu vou retirar daqui o seu castiçal. E Davi está sentindo isso, você vê quantos anos antes, está dizendo, ó, não me lances fora da tua presença. Não faça como profeticamente, ele pode estar daqui tendo uma revelação tremenda de Deus, dizendo, olha, como o Senhor disse que fará com aquela igreja, com aquela pessoa, com aquele ministro, com aquele que deixa de amar, de fazer a tua vontade, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Porque é o que está lá no Apocalipse, está aqui no Salmo 51. Senhor, eu quero amar, eu quero ter um coração segundo o teu coração, eu quero aprender de ti, eu quero conhecê-lo, eu quero ter sabedoria para entendê-lo e para ter uma vida que glorifica o teu nome, que te agrada, a vida que o Senhor espera que o homem tenha, que eu tenha diante de ti, Senhor. E não retires de mim o teu Espírito Santo. É outra profecia. Ele está dizendo, eu sei que só viverei essa nova vida se eu estiver cheio do teu Espírito Santo. É Ele que me faz lembrar da tua palavra. É Ele que é o grande ensinador. É Ele que é a luz. É Ele que guia os meus passos. É Ele que me dirige em toda a verdade.
é o teu Espírito Santo, Senhor. Eu não terei um coração segundo o teu coração, Senhor, sem a presença do teu Espírito Santo na minha vida. Sem a obra do Espírito Santo, sem o ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo me guia, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me revela, o Espírito Santo me ensina, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Eu quero ser um castiçal de ouro, Senhor, na tua obra. Eu quero te servir. Este é Davi antecipando profeticamente o texto da carta à igreja de Éfeso. Glória a Deus por esta palavra. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, mais uma vez aqui, estamos unindo, né, a soteriologia, que é o estudo da salvação, com a escatologia, o estudo do fim. Citamos lá Apocalipse, estamos citando aqui Davi, e ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que importa é andar nesta salvação, que traz paz, é o reino de Deus, traz alegria. Salvação é sinônimo de vitória, traz vitória, traz confiança. E através do teu Espírito Santo habitando em nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, que conhecemos a Deus e amamos como Ele, temos a sua natureza, temos a sua direção, realizamos a sua obra, fazemos o que lhe agrada. Como Jesus disse: o Pai me ama porque eu obedeço e eu faço a sua obra. Vamos então continuar este momento de aprendizado com o texto que está em João, capítulo 14, 10 a 23. Vamos continuar neste momento didático, onde nós aprendemos a conhecer mais a vontade de Deus, porque essa luz nos conduz à vida, à salvação, andar no caminho do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Precisamos andar por este caminho estreito que conduz à vida e que quem nos guia é o Espírito Santo, nos ensinando, nos orientando sobre a sua palavra e também nos dando força, poder para resistir ao mal e fazer o bem e obedecer e praticar esta palavra. Então, João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 10, onde está escrito assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Nós lemos lá Jesus repetindo várias vezes no Apocalipse a respeito das obras. Volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, realiza a obra. Eu sei as tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu tenho visto. Você tem sofrido por meu nome e não tem descansado, você tem sido dedicado no meu trabalho. E aqui Jesus está dizendo que ele fez isso, ele está fazendo isso, ele está realizando a obra do Pai. Ele disse: olha, vocês devem crer em mim porque eu realizo as obras. Realmente, Jesus teve misericórdia, Jesus perdoou pecados, Jesus amou, Jesus se compadeceu. É a obra do Pai. Jesus socorreu, Jesus ajudou, Jesus curou, Jesus libertou os oprimidos. É a obra, é o trabalho, é o ministério. Jesus caminhou, Jesus foi de uma cidade a outra. Ele tanto pregou quanto parou para ouvir alguém. Ele socorreu a mãe que chorava a morte do seu filho. Ele perdoou o pecador, perdoou a pecadora. Ele realizou as obras do Pai.
Disse, olha, creia em mim, porque eu não só digo, não só falo que sou do Pai, eu realizo as obras do Pai, realizo o amor de Deus. Tentem entender quem é o Pai, tentem entender como Ele ama, como Ele nos criou, como Ele sustenta a criação, como Ele cuida, como faz o sol nascer, brilhar, como traz a chuva, a sega, o verão, a primavera, os momentos de alegria, a família, o cuidado, o descanso, a água, o alimento. Deus proveu a terra de todo necessário para o nosso sustento. E a humanidade está crescendo, a humanidade está vivendo, a humanidade está se desenvolvendo, porque Deus nos amou, porque Deus planejou tudo com amor e tem cuidado, sustentado com amor. Então eu tenho feito a obra do Pai, eu tenho obedecido ao Pai, eu tenho socorrido os necessitados, eu tenho ajudado os que me pedem, e eu vou ainda dar a vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Realmente esta é a obra do Pai. É isso que o Pai tem feito, é isso que o Pai quer que se faça. Então creiam, observem, estejam atentos. E o que se manifesta são as obras. E Jesus disse, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E olha só o que está no versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, o verdadeiro apóstolo, que lá em Apocalipse, Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque descobriu os falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, mas mentiam. Jesus está dizendo que aos verdadeiros apóstolos farão estas obras que eu faço e as farás maiores do que estas. Então terá a oportunidade de amar, de socorrer, de fazer o bem, de fazer o que o Pai faz, o que Jesus fez, de dar continuidade às obras. Fará. Aquele que crê em mim também fará as obras. Por isso eu tenho falado aqui nos estudos desde o início. Você não precisa tirar um texto da Bíblia para praticar outro, para valorizar um. Você não pode ler o outro. Então, a fé sem obras, ela é morta. Junte a fé. Pregue a fé. Pregue a graça. Pregue a salvação. Pela fé, Jesus está dizendo, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Pregue as obras. Pregue o bem. Pregue o amor, pregue o trabalho, pregue o sair pela seara do mestre e Deus mandar mais trabalhadores que façam, que deem frutos, que executem, que não apenas façam discursos, mas que pratiquem o bem, que socorram, que adquiram, que tenham bens e esses bens sejam também colocados em favor dos necessitados, do irmão que está precisando, está passando por necessidade. Se você tem, você deve socorrer, porque Deus tem feito isso pela sua vida. Deus tem te dado tudo. Você não era nada. A terra era sem forma e vazia, não existia nada nem ninguém. Nenhum de nós existia. Mas Deus disse que passe a existir vida, que haja luz, e nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança por amor, e tem nos sustentado. Então, se nós somos filhos de Deus, esta visão do fazer e sustentar a vida nessa terra tem que estar presente na nossa obra, na nossa fé, no nosso ministério. Não pode ser retirado. Não pode dizer que um precisa de fé. Eu só preciso de fé, eu não preciso de obras. Ou alguém dizer, eu só preciso de obras, eu não preciso de fé. Jesus não está retirando, cortando, separando um do outro. Jesus está dizendo, se creres, farás obras. Estas obras que eu tenho feito, e obras maiores ainda você fará. Então vamos fazer,
vai brilhar. O mundo vai conhecer a Cristo através do amor manifesto entre nós, revelado, que acontece, que é visto, do que é feito e não pode ficar escondido debaixo da cama, mas ele começa a brilhar e aparece para a humanidade. É isso que Deus quer. Foi para isso que Jesus veio. É isso que Ele quer de nós. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isto é obra. Isto é fé. Pedir com fé e farei. Obra. Fazer acontecer. Quando você está nesta visão completa de fé e obras, Deus se agrada, como foi lá com Cornélio, e o anjo veio para lhe abençoar e mandou ele conhecer a Pedro, e foram todos batizados com o Espírito Santo, e a obra de Deus se espalhou pelo mundo todo conhecido na época. Quando você está com esta visão de ministério, do castiçal de ouro, das obras, do amor, da fé, muito bem conectado, aparelhado, Jesus faz, Jesus se agrada. Deus responde a sua oração. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando há um castiçal de ouro, que realmente representa a vontade de Deus, que realmente glorifica Deus, Deus se agrada em responder ali a oração, porque aquele lugar sendo abençoado, ali está o castiçal, ali está o anjo de Deus, ali está a obra de Deus, ali tem fé, ali tem obras. Então, Deus vai abençoar este lugar, onde há união, onde há vida, onde há paz, onde há amor. Deus vai abençoar este lugar. Este lugar será o lugar da glória de Deus, do castiçal de ouro se manifestar. Jesus está andando no meio deste castiçal, desta obra que é feita com fé e com amor e com obras que glorificam a Deus, obras do Pai que Jesus veio ao mundo e praticou. Quando ele praticava, vinha a bênção, vinha a resposta do Pai. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então há uma conexão, como houve ali na casa de Cornélio. O final da história é o batismo com o Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo que a conexão de fé, obras, amor, do Apocalipse, de praticar as primeiras obras, de voltar ao primeiro amor, de andar na fé, de andar nas obras, de andar no amor, de praticar, de fazer o bem. A conexão são milagres, é o batismo com o Espírito Santo. Eu vos darei o Consolador. Está na sequência do ensino sobre fé e obras. Jesus dizendo, eu realizo as obras do Pai. Se eu realizo as obras do Pai, o Pai se agrada. É isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Que nós possamos ir pelo mundo e dar muitos frutos. Isso glorifica ao Pai. Então Jesus responde às orações feitas neste lugar de obediência, neste lugar de serviço. Este é o lugar do ministério. Este é o lugar do castiçal de ouro. Este é o lugar das estrelas. Este é o lugar do anjo de Deus. Este é o lugar da bênção. Este é o lugar do milagre. Este é o lugar que inspira aqui neste momento Jesus dizer, olha, é nessa obra, é nessa igreja que eu terei prazer de daqui a pouco rogar ao Pai e Ele vos dá o outro Consolador, o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo para continuar esta obra pelo mundo. Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho, boas novas, salvação, vitória, misericórdia, amor, perdão, fazer o bem,
cuidar das ovelhas, cuidar da ovelha perdida, do que está caído. Esta é a obra de Deus, não perca de vista. Lembra-te, olha, observa onde você caiu. Esta é a obra de Deus, não saia dela. Não se desvie nem para a direita, nem para a avareza, nem para a vanglória, nem para buscar somente seus próprios interesses, nem para a esquerda, nem para a iniquidade, nem para a frieza, para a falta de espiritualidade, para a falta de unção, para a falta de conversão, para a falta de clamor, falta de busca a Deus, negligência às coisas de Deus. Não se desvie, segue o caminho da fé, da obra, do castiçal de ouro, do anjo, da revelação, da oração, da misericórdia, de fazer o bem, de receber a todos onde você congrega, de acolher o necessitado, de acolher o que está desprezado pelo mundo, mas na casa de Deus, na presença de Deus, ele é bem recebido, ele é amado. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali Deus envia o Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui está o amor de Deus. Não vos deixarei órfãos, vou acolher os órfãos. Você vai acolher o órfão? Nós lemos lá Isaías sobre acolher a viúva, o órfão necessitado, desprezado. E aqui Jesus está dizendo, não vos deixarei órfãos. Ele nos ama, ele cuida de nós, ele não nos deixa órfãos, não nos deixa abatidos, não nos deixa sozinhos. Ele está conosco todo o tempo, ele cuida de nós, porque ele é amor, que ele realiza a obra do Pai, porque ele nos ama. E você precisa ser igual, você precisa ser filho de Deus, você precisa andar desta forma, você precisa praticar esta verdade, viver desta maneira, para a glória de Deus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então receberão essa salvação, esta vitória. Eu venci o mundo, e aquele que vencer se assentará comigo no trono, assim como eu venci, e o Pai me permitiu assentar com ele no seu trono. Agora eu vou permitir a vocês, se vocês andarem no meu caminho, realizarem a minha obra, amar. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Obra, comunhão, ministério, obra do Pai, Jesus realizando a obra do Pai, nós realizando obras maiores do que as que Jesus realizou, que são do Pai, que Ele nos ensina, que Ele é o nosso modelo, que Ele fez, Ele amou, Ele deu a sua vida pelos seus amigos, Ele usou de misericórdia, Ele se compadeceu, Ele socorreu, Ele ajudou. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, prosseguir conhecendo a obra de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus quer que seja feito nos meus dias, nesses dias, na terra, em nossa geração. Isso é realizar a obra de Deus, como Jesus realizou nos seus dias, na sua geração, e depois os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João realizaram, e o mundo foi alcançado, e muitos outros em todas as gerações têm feito isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Este é um texto que eu tenho pregado e tenho dito, que na minha vida este texto se cumpriu, tem se cumprido literalmente. Essa manifestação de Deus, do Espírito de Deus, da revelação de Deus, do ensino de Deus, tem vindo desta forma. Por isso é isso que eu tenho aqui ensinado, esta é a ênfase, este é o ministério, é o conhecimento, é aquele que tem os meus mandamentos, a minha instrução, aquele que me conhece, conhece o meu caminho, conhece o meu ensino, conhece o que eu tenho ensinado, instruído a fazer, e os guarda.
guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para eu não errar o alvo, para eu não fazer o que te desagrada. E guarda para fazer o que te agrada, para ter os mandamentos, que aqui nós podemos traduzir por ensino, por instrução de Deus. Por isso Jesus está citando aqui, a tradução está mandamentos. Mas nesse sentido, esse mandamento é o mesmo que ensino, instrução. Este é o caminho, andai por ele. Esta é a palavra, esta é a vontade de Deus, esta é a revelação de Deus. Isso é o que Deus quer que se faça. Faça, guarde. Guarde. Ele diz, o que faz isso, este é o que me ama. E a sentença é de acordo com o amor. Se tem nível de amor, de entrega, Jesus venceu. O verdadeiro amor, o maior amor. Não há amor maior do que este. Jesus venceu. No ponto principal da avaliação do conhecimento da sentença, Jesus venceu. Ele é o primogênito do amor. É o primogênito. Ele venceu a morte. O amor que vence a morte. Amor que vence. O seu amor foi tão grande que venceu o inferno. Venceu a mentira do diabo. Venceu a morte. Venceu. Deus lhe deu o decreto da vitória. Por isso ele ressuscitou. Vencendo os grilhões da morte, vencendo o último adversário, o vencedor. E agora ele nos chama para também vencermos. Aquele que vencer, eu venci, aquele que vencer receberá. Aquele que me ama, aquele que me obedece, aquele que anda nos meus ensinamentos, guarda e pratica, é bem-aventurado e é mais do que vencedor. E vence. E assim como o Pai me honrou, me colocou neste lugar, assentado no seu trono, me deu a coroa para reinar, eu farei isso com você também. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que pratica a minha obra, anda no meu caminho, me obedece os meus mandamentos, os meus ensinos, a minha instrução, esse será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse manifestar, ele é cumprido na unção do batismo com o Espírito Santo. É cumprido na revelação, nas visões do céu, nas visões, no ensino da palavra, no conhecer a Deus, prosseguir conhecendo. Por isso, quando eu digo que neste nosso estudo nós temos uma visão de Deus, nós temos uma direção de Deus para ministrar e estudar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é porque aqui tem esta unção da manifestação do Pai. Diz assim, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Vamos ver aqui o cumprimento que eu tenho dito na minha vida literalmente deste texto. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então vamos ler hoje até aqui, terminando nesta palavra, a morada do Pai, a morada do Filho. Nos tornamos a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse sentido de revelação, que Judas então pergunta, Senhor, o Senhor está dizendo que vai revelar algo a nós e não ao mundo? Nós vamos conhecer, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai mostrar algo a nós que o mundo não conhece? Nós vamos ficar sabendo deste caminho, o Senhor vai pôr luz neste caminho, vai revelar